Bom, gente, boa noite para todos. Boa noite. Que Jesus nos abençoe, que possamos iniciar a nossa reunião na paz, com o coração sensibilizado para o que a espiritualidade nos reserva para essa noite. E assim, nós vamos fazer a nossa oração, dando boas-vindas para todos dos dois planos da vida. Então vamos orar. Deus Pai, Senhor de nossas vidas, com os corações jubilosos, encantados pela oportunidade da vida, pela bênção do trabalho, pelo tesouro da família, pelas pérolas dos amigos, nós nos encontramos nesta casa com o intuito, Senhor, de receber as bênçãos de que tanto necessitamos. Ajuda-nos, Senhor, com o contributo da revelação espírita, que vem abrir para nós o entendimento das leis da vida. Mas também te pedimos que nos atenda nas nossas dificuldades físicas, morais, espirituais. Que esse encontro para nós marque o início de uma nova etapa de vida, aonde o bem e o desejo de servir seja a meta a nos inspirar por esse novo caminho. Agradecemos a espiritualidade que já se faz presente e que coordena essa casa. Mas suplicamos também que envolva a todos que sofrem, os nossos irmãos que se encontram nessa casa, no mundo espiritual, aqueles que trazem os seus nomes para as nossas preces e radiações. Mas também pedimos, Senhor, por aqueles que caminham sem norte na vida, distantes da verdade e da vida. Pedimos, Senhor, por aqueles corações que caminham felizes, embora carentes de valores espirituais. Rogamos pelos nossos familiares, por aqueles que passam por provas mais difíceis. Que possamos, Senhor, orando por eles, nos fazendo instrumentos para que a paz e as vibrações do bem envolva a estes. Nessa noite, nós também te pedimos que envolva aos nossos amigos que se encontram enfermos, companheiros que sentimos estar vivendo os últimos instantes na atual reencarnação. Que eles recebam o nosso abraço e o teu conforto, Senhor. E que ao fim da jornada possamos nos sentir em paz. Por tudo que será veiculado nesta casa cristã. Muito obrigado, Jesus, nosso mestre. Agradecemos a Allan Kardec, nosso professor no mundo espiritual. Aos espíritos Eurípides Barçanufo, Pestalozzi, a nossa querida Meimei,
Sheila, tantos espíritos que já se encontram presentes, como o nosso querido Pedro de Alcântara também. E assim, pedimos permissão para dar por início mais uma reunião na Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec. Muito obrigado, que assim seja. Pois bem, boa noite novamente, né? Para quem chegou após as boas-vindas, nós hoje temos a alegria de convidá-los para estudarmos o Evangelho de Mateus, no capítulo 18. A senhora conseguiu localizar a página aí? Mateus, capítulo 18, versículos 15 em diante. Não é isso? Nós vamos ler a passagem, página 17, então, para os evangelhos que se encontram distribuídos. A passagem é intitulada O Perdão do Pecado de um Irmão. Inicia o texto assim, versículo 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhastes a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Está terminando. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro aproximou-se dele e disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7, o que está escrito na lei mosaica, né? Até 7. Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Na lei mosaica está escrito 7 vezes. Aí Jesus transcende dizendo, não 7, mas até 70 vezes 7. Será que nós viemos à casa espírita hoje à toa, dona Nilza? Com certeza. Vamos ver que mensagem está reservada para a gente. Nós vamos trabalhar, não a passagem toda, nós vamos trabalhar 3 versículos. E agora eu vou sintetizar lendo só os 3. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, esse é o versículo 15, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhastes teu irmão. Aí lá no finalzinho, então Pedro aproximou-se dele e disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. É muito material aqui, será? Então vamos lá. Essa passagem ela é tradicionalíssima no meio cristão, né? Ela é muito utilizada quando o assunto versa sobre a questão do perdão, né? Em outro momento,
Jesus define que quando nós tivermos que levar uma oferta no altar, se nós temos algum problema com o adversário, é necessário reconciliar, colocar a oferta no altar, né? Isso é simbólico. Coloca no altar, vai, reconcilia-te com o teu adversário, depois volta e traz a oferta no altar. A gente sabe que o perdão é lei da natureza, né? Perdão é a expressão do legítimo amor. Perdoa e seguirás adiante no rumo certo da imortalidade. Isso é uma frase de Emmanuel, né? Dona Misa, fica naquela cadeirinha ali, que senão eu fico esquecido da senhora. Fica lá na terceira, melhor ainda. Que eu volto toda hora por causa da Dona Nilza. Aqui, ó, senta do lado da Dona Nilza aqui. Aí, ó, já posso ficar aqui, ó, tá vendo? Melhorou. Então, o perdão é uma expressão legítima da caridade. Essa passagem, ela pode ser por nós bastante aproveitada a partir do momento que a gente contextualize-a, no sentido de tratar o perdão para com o semelhante e a necessidade também de trabalharmos nos aspectos do auto-perdão. Isso é muito importante, porque costumamos ter mazelas, dificuldades psicológicas que estão muito vinculadas ao excesso de exigência que nós temos conosco mesmo. Já ouviram falar desse assunto? Tem coerência? Então vamos lá. Então hoje eu vou tentar aqui ser bem preso ao texto para a gente conseguir atender o para casa que nos foi passado pela coordenação espiritual. O texto inicia dizendo: ora, se teu irmão pecar contra ti. A palavra ora é uma conjunção equivalente a e, nem, mas, porém, todavia, contudo. A definir que esse ora aqui, que inicia a frase, ele dá uma dinâmica numa exposição, né? Dá um colorido na exposição. Ora, né? É muito interessante que nós reflitamos que entre os cristãos, o ora representa sempre uma possibilidade de nós darmos uma dinâmica na vida. Ou seja, tudo que está caminhando dentro de uma normalidade ou de uma certa calmaria, o cristão é aquele que está sempre atento para observar que ele pode fazer algo para dar um colorido especial à expressão. Deu? Se está ruim, o cristão é aquele que tem que observar qual que é a tarefa a ele confiada para melhorar o que está ruim. Se está bom, compete ao cristão dar um colorido especial para ficar melhor ainda. Mas se está bom demais, ele tem que se preparar para o que vai vir. Não é? Porque se está bom demais, significa que a gente está sendo preparado para algo adverso que vai brotar. Captou, Efigênio? Então, ou seja, nós temos que estar atentos sempre aos recados que a vida está nos oferecendo. Porque se você olhar a vida com os olhos da normalidade, com os olhos da materialidade, você não consegue entender o que está além da montanha. Costuma um recado de alguém trazer consigo expressões de necessidade de quem está dando o recado. Necessidade de ajuda ou necessidade de se posicionar. Não é? Uma frase dita, procure observar o que está por trás dessa frase. Que coração que está promovendo essa frase. Deu aí? Não é que você vai ficar no detalhe durante o dia todo prestando atenção. Mas a gente sente a hora que está vindo um chamamento. Não é?
O indivíduo é comerciante. Costuma ele atender um cliente, a princípio com uma ideia de que ele vai vender um produto. E chega lá na hora, não é realmente o produto que ele vai vender. Ele pode estar atendendo um coração que está precisando de uma mão estendida. Deu aí, gente? O que eu estou querendo dizer? Mas ele pode chegar lá para vender o produto e ele está assim, com dificuldades íntimas. E o cliente que ele vai atender, de repente, passa a ser um instrumento para dar para ele um recado de conforto. Mas se ele tiver com a mente apenas voltada para o produto que ele vai vender, ele fecha a possibilidade de entender. Por isso é que a gente aprende o seguinte, que da boca do homem fala Deus. Deus conversa com o homem pelo homem. A definir que tudo que é dito para nós tem um significado. E quem lida com a mediunidade, eu costumo dizer, costuma aquele que você não dá nada por ele, ser aquele que está te falando que tu precisa de ouvir. Ora, se teu irmão pecar, vem o ora, se. Né? O se é aquela condição do que pode acontecer, não é isso? Tá certo? A definir que se pode acontecer, só acontece porque o irmão, né, que eu vou falar mais à frente do irmão, o irmão tem livre-arbítrio. O irmão está caminhando com você. O irmão pode cometer, ele pode ter uma atitude que pode te incomodar, como essa mesma atitude pode não te incomodar. Então já começa a colocar para nós o seguinte, se teu irmão, o teu, já dá a ideia do singular. Não é se são, Jesus não diz assim, se teus irmãos pecarem contra ti. Não, é se teu irmão. Por quê? Você está convivendo com 4 irmãos seus aqui agora. Mas quando você olha para um, a relação é sua com aquele. Daqui a 30 segundos você olha para o outro, porque é o outro que vai falar. A relação é com aquele. Ou seja, nós não nos relacionamos com a coletividade. Você pode estar num grupo de 30. Cada momento você está intercambiando com um. E esse intercâmbio precisa ser por nós valorizado. Você está convivendo com o indivíduo aqui hoje, pode ser que amanhã ele desencarnou. Né? Então, se você está convivendo com ele agora, valoriza esse momento. Isso é uma obrigação do cristão. Ora, você tem que estar atento. Valoriza. Agora, se ele se expressar de uma forma que, por exemplo, te incomode, isso, ou melhor, se ele se expressa de uma forma infeliz, isso pode te incomodar ou pode não te incomodar. Entendeu, Cidália? Está sentada você, Heloísa, conversando com a dona Nilza. A dona Nilza solta uma frase. Essa frase te incomodou. Mas a Heloísa que está do seu lado, disse, nossa, Cidália, mas eu não vi desse jeito. Captou? Então nós temos que observar como que nós nos comportamos, nós reagimos diante dos fatos. É o que o Evangelho está falando. Ora, se teu irmão, e até ele usa o teu, né? O teu é definir o seguinte, que todos nós temos irmãos. Por quê? Somos espíritos. Somos espíritos. Deus é espírito. Então, todos nós aqui somos irmãos. Nós não somos irmãos por causa de religião. O religioso fala assim, eu sou irmão em Cristo. Costuma ser um discurso sincero. Mas costuma ser um discurso de religioso, que não tem muita substância. Agora, cientificamente, nós somos irmãos em Cristo. Ok? Irmãos, uns com mais afinidades, outros com menos, e alguns até vibrando em adversidades. Mas se existe adversidade, é porque somos, ou porque um dia tivemos vinculações. Sabe aquela história? Eu gosto muito de usar esse exemplo, que a pessoa vira e fala assim, olhei fulano ali, fiquei conhecendo ele agora.
Mas meu anjo da guarda não cruzou com ele dele, não. Já escutou isso? Já falou isso? Meu anjo da guarda não... O que o anjo da guarda tem a ver com isso? Isso é papo de religioso. Anjo da guarda, todos nós temos espíritos que nos tutelam. Todos. Não é? Todos. Nós temos um espírito que nos acompanha 24 horas por dia. Você acha que você está viajando sozinho na estrada? Está enganado. Você tem o seu anjo guardião. Você só não consegue percebê-lo. Porque você não treina, você não conversa com ele. Ah, que isso, Casabete, você é papo de doido. Tá bom. Um dia você vai entender o que eu estou falando, não tem problema. Mas o anjo da guarda é um espírito que te tutela. Ele quer o seu bem. Ele vai promover o mal? Né? Você encontrou com o fulano, ele não presta não. Ou então ficam dois anjos brigando, olha que coisa infantil. Então não é anjo. Ou é anjo ou não é anjo. Não, casal, é fiote. A asa está até quebrada. Captaram? Então na realidade não é o anjo que não bateu com o outro. Se você cruzou o olhar com alguém e sentiu algum tipo de repulsa, de algum sentimento negativo, é porque vocês se conhecem. Não tenha dúvida disso. Da mesma forma, puxa vida, gostei. Já falaram essa frase? Gostei de fulano de graça. Ele não faz força nenhuma, eu gostei dele. São espíritos que se conhecem, embora estejam se reencontrando ali e não se lembrem disso. Mas, ou seja, todos somos irmãos. Então, o texto vem dizer, ora, se teu irmão, né, define aqui que não podemos fazer acepção de pessoas. Não importa cor, educação, posição social, religião, profissão. Ficou claro? Todos somos irmãos. Você pode até não concordar, mas somos. Não tenha dúvida disso. E se somos irmãos, estamos na mesma família. E se estamos na mesma família, que é uma só, precisamos uns dos outros. Ninguém está no mundo que possa dizer que não precisa de ninguém. Nós precisamos de todos. Deu aí? E até diga-se de passagem, quem se julga na condição de não precisar do outro, ele está numa condição de falência espiritual. Falência espiritual. Ele pode não ter percebido, mas ele vai chegar o momento que ele vai entender. Não é? E muitas vezes a vida nos coloca naquela condição de muitas dificuldades para a gente perceber isso. Te coloca numa selva, num lugar inóspito, não é? Sem nenhum recurso, com muitas dificuldades. Não é? Ah, meu amigo, o primeiro que aparecer ali, como diz o outro, apareceu uma alma viva, você vai agarrar ela de todo jeito. Deu? Aí você não vai... Aí cai os preconceitos que nós temos nesse mundo materialista nosso. Quando o espírito desencarna, a sensação é essa. Não é? Ele se vê só no mundo espiritual. Essa é a primeira condição de percepção do espírito, só. E isso se torna extremamente importante para ele. Porque ali, como é uma vida nova, ele vai precisar de entender que ele precisa de uma mão que se estenda a ele. Porque ele está chegando num mundo desconhecido. Entenderam? Ele não sabe o caminho que ele vai percorrer. Ele não sabe com quem que ele vai encontrar. Captou? Mesmo que o espírito nem descubra que ele desencarnou. Porque tem muito espírito que desencarna e não sabe. Fica vagando por aí. Costuma ficar no mesmo ambiente. Desencarnou, mas está na casa dele. Deita na mesma cama com a mulher. Com os filhos. Sabiam disso? Por conta do nível de vinculação, apego à matéria, ignorância. Desencarna no meio de uma complicação violenta, ele não pode nem ter a informação. Ele tem que ir descobrindo isso gradativamente, até para cair em si. Aí ele vai chegar perto da mulher, vai conversar com ela, ela não vai ouvi-lo. Já começa a angústia dele. Né? Tenta chegar perto do filho e nada. Vocês assistiram o filme Nosso Lar? Mais do que o filme. Vocês já leram o livro Nosso Lar? Melhor que o filme. Para a gente entender um pouco o que é isso.
Vocês já viveram uma situação de estar num lugar que vocês não conhecem ninguém? Sem recurso? Né? Sem até falar línguas? Muito difícil. Você já viveu fora do país, você sabe o que é. Não é horrível? Uma sensação de incompetência, de limitação. Né? Nós estivemos viajando há pouco tempo, a gente estivemos fora do país e vivemos isso. Um lugar que você não fala a língua. O dinheiro que você tem, ele pode ajudar até em determinado momento. Nem o dinheiro resolve o seu problema. Aí dá uma sensação de, meu Deus. E a gente não valoriza o que a gente tem. Então quando desencarna, a gente tem essa sensação. Quando a gente está nessa vida aqui, como um amigo que me ligou há pouco tempo, 40 e poucos anos, médico, definiu um diagnóstico, 6 meses de vida. Ele me ligou. Pô, lembrei de você. Mas por quê? Por causa do diagnóstico que o médico me deu. Na hora eu assustei, né? O que foi? Mais ou menos 6 meses de estada na terra. O que eu faço? É o sentimento que envolve um sentimento de impotência. É impotência. Indivíduo materialista, em tese. Você podia me falar de Deus? Já, chegou a sua hora. Falei com ele, chegou a sua hora. Já vou desencarnar? Não, o médico falou 6 meses. Chegou a hora de você conversar sobre Deus. Porque antes você não tinha me procurado para conversar sobre Deus. Eu estou te dizendo que chegou o momento, tudo acontece na hora certa. Não falei isso para ele, mas eu falo aqui agora. Bem-aventurado quem pode conversar sobre Deus quando está na boa. Quando as coisas estão favorecendo. Agora, quando você quase que é movido, pressionado, não tem outra salvação, não tem outra solução não. Entendeu? Então, nós estamos falando aqui da relação com o irmão. Então, esse é o momento que você vê realmente que você precisa. Nós não podemos abrir mão da socialização. Quem vive só, sem amigos, ele tem uma caminhada muito árdua. Agora, existem pessoas que caminham sem amigos na terra, mas têm amigos nos céus. Por que não tem amigo na terra? Por circunstância. Não é porque ele não foi solidário, não é porque ele granjeou pessoas, né, na comunidade. É porque a circunstância colocou ele sozinho. E são extremamente fortalecidos e conscientes que devem caminhar sozinhos. Entenderam? E tem apoio. Ninguém está só. Fala, Mills. Roberto, a pessoa que se evoluída aqui espiritualmente, quando desencarna, também tem esse sentimento de estar só lá no... Você sabe o que é? Não vamos dizer assim que todos vão sentir isso. Mas vamos refletir sobre a importância do espírito caminhar no processo da individuação. O espírito necessita de entender que ele é um indivíduo e que precisa de adquirir responsabilidade, sensibilidade, ele passa por esse processo. Eu gosto muito do exemplo, né? Teve até uma música aí na década de 80, Nu com a mão no bolso, do Traje a Rigor. Sua época? Essa é da minha época, eu sou mais antigo. Né? O Traje a Rigor, nu com a mão no bolso. Essa sensação de procurar, eu estou inventando aqui, que eu não sei se foi isso que o autor pensou, mas você pôr a mão no bolso e não encontrar nada, e não ter aonde se esconder, é uma sensação que o espírito precisa de passar. Isso é importante para ele. É uma experiência para todos. É uma experiência. A desencarnação, ela é uma experiência ímpar para o espírito. A reencarnação, ela é um processo muito mais difícil do que a desencarnação. É pelo contrário, a gente acha que morrer é difícil. Não. Morrer, corpo físico, desencarnar, basta estar vivo, né? Tá. Isso é rapidinho. O reencarnar é que é complicado. Reencarnar envolve planejamento, aceitação, gestação, né? Começar um procedimento do zero, se adequar à socialização, receber induções positivas dos pais, da família, né? E essa é a obrigação dos pais, para que o espírito possa
vamos dizer assim, engrenar uma marcha e começar uma rotina nova. Agora, a desencarnação, ela tem muito a ver com essa tomada de consciência. Porque quando o espírito vai reencarnar, ele passa por um processo de adormecimento. Até para que haja a redução perispiritual do corpo dele. Para que haja conexão óvulo e espermatozoide. Okay? Então ele é adormecido. Chamada sonoterapia. Já na desencarnação, é o contrário. O espírito vai despertar. Ele vai tomar consciência, ele vai retomar a morada que é a verdadeira. A gente acha que aqui, que é o eterno, não. Aqui é transitório, o eterno é do lado de lá. Então, o despertar no mundo espiritual tem esse aspecto que é legítimo, que é a tomada de consciência, inclusive para passar por um processo de avaliação do que foi a última existência. Tanto que, quando a pessoa vai ficando mais idosa, que ela vai caminhando para uma desencarnação mais lenta e natural, né? Ela passa por um processo de reminiscência. Né? As pessoas mais velhas, o psiquismo dela vai como que rebobinando o filme da vida, e quanto mais velho, ela vai fazendo mais conexão com a idade da infância dela. Ela vai relembrando fatos que ficaram como que adormecidos durante determinado período da vida. Né? Então, por exemplo, agora, você que está com 32 anos, gostou? 32, chutei, hein? Acertei na mosca? Você, puxa vida, quase, devia ter falado, então 24. Tem fatos da sua adolescência que você não se lembra. Quanto mais tempo vai passando, você vai apagando determinados períodos da sua vida. Mas quando você entra naquela idade provecta, o psiquismo começa a buscar experiências da infância, da adolescência, da juventude. É como se fosse um processo de análise. Análise e síntese, ou síntese e análise. Até que ele chegue no momento da desencarnação com um painel muito aberto, para que o espírito tenha condição de avaliar como é que foi essa existência. Por isso que desencarnar com uma idade, com longevidade, não é, maior, é muito importante para o espírito nesse sentido, diferente de quem desencarna na plenitude da idade. Costuma ser uma desencarnação mais impactante, sente um choque, não é? Sente dores morais, é complexo. Né? É complexo. Você levantou a mão, eu preciso de voltar para o texto. É rapidinho. Eu li num livro assim, um espírito dizendo: quando eu nasci, vocês sorriam e eu chorava. Quando eu desencarnei, eu sorri e vocês choravam. Isso é um adágio indiano, que os índios americanos falavam muito, que quando nasce um índio, né? O índio chora e o povo... Como é? Inverti. O índio sorri, né? E é o contrário. O espírito é que sorri e a turma de cá é que chora. Deu aí? Então vamos lá. Ora, se teu irmão, ficou claro o irmão, né? Pecar. Ora, se teu irmão pecar. O que é o pecar aqui? Qual que é a ideia que vem do pecar? Comer uma maçã? Fazer bobagem? Fazer com as coisas? O pecar é um procedimento censurável. Não é isso? Censurável principalmente. O censurável pode ser censurável para o outro. O seu procedimento pode ser censurável para o outro. E pode ser por você também. Como pode ser censurável só para o outro e não necessariamente ser censurável para você mesmo. Ou seja, você cometeu um ato que não foi feliz, mas você não percebe isso. Então o pecar aqui, ele traz a ideia de ser um procedimento em detrimento de alguém. Certinho? Ou seja, a atitude que vem incomodar, constranger, machucar, né? O outro.
pecar aqui é nesse sentido. Ora, se teu irmão pecar, aí continua o texto, contra ti. Contra ti. Né? Ou seja, o que alguém faça aos outros não deve nos envolver e nos desequilibrar. Então o indivíduo tem um comportamento, né? Ele tem um comportamento. Isso jamais pode te desequilibrar. Não pode. Hein? Não pode. Porque na realidade um procedimento censurável, ele na realidade, ele tem que ser censurável para a consciência de quem cometeu. Mas incomodou a mim. Bom, se incomodou a ti, significa que você não conseguiu se manter num nível de equilíbrio. Ou seja, o procedimento dele se atingiu a ti, é porque você estava vulnerável naquela condição. Tá dando para acompanhar, gente? Mas sempre a gente está, então, praticamente. Como é que é? É difícil você ter um equilíbrio certinho. Você entendeu? Por que nós estamos, vamos pensar, por que nós estamos reencarnados? Questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual é o objetivo da reencarnação? Resposta: Deus vos impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. Para uns é expiação, para outros é missão. Nós estamos reencarnados para aprender. Nós não estamos reencarnados aqui porque nós já somos vitoriosos. Vitorioso é espírito que já habita mundo superior. O nosso mundo aqui de muitas dificuldades é porque esse mundo tem o nosso número. As dificuldades que nós estamos enfrentando têm a ver com com a lição que precisamos de aprender. Então, observemos. Um dos princípios da evolução está na necessidade de nos relacionarmos. Tudo que a gente faz na Terra, quando a gente estuda, quando a gente trabalha, quando a gente constitui família, todo movimento, ele de alguma forma serve de base para nos dar a condição para nós nos socializarmos. A lei de sociedade é que nos dá a condição de evoluir. Deu? O que eu quero dizer com isso? Como é que é seu nome mesmo, amigo? Junei. Junei, ninguém evolui preso num quarto fechado. Ninguém evolui dentro de uma biblioteca, sozinho. Ninguém evolui orando no mosteiro lá no Tibete. Tem gente que está lá assim, ó. Oh, Senhor, sustente o universo. Deixa eles lá. Estão se organizando, com todo respeito. Mas essa turma que está no Tibete, eles vão descer de lá e vão reencarnar nas megalópolis. Vai ter que morar em apartamento. Vai ter que atravessar a linha verde. Como é que estava a linha verde hoje? Estava verde, gente? Estava ótimo. Hoje eu vi levitando. Passei por ela não. Tem que enfrentar o desafio. Eu estava vindo para cá, né? Aí um determinado trecho, trânsito assim, fluindo daquele jeito assim a 3 por hora, né? O sinal fechado. Aí eu encostei o carro. Eu nem mesmo parei, o trânsito todo embananado, nem mesmo parei. O companheiro que estava com o carro exatamente onde eu parei, o meu, ele de cara fez assim para mim: peraí, você vai entrar aqui. Eu falei assim: Jesus, esse espírito é bom. Ó, pra vocês verem, eu nem pedi para entrar com o carro na frente dele, ele já fez a festa toda para mim entrar. Você é espírito evangelizado. Você é espírito evangelizado.
Agora, naquele momento que ele fez assim para mim, pode entrar, ele estava me tratando com legitimidade familiar. Ele estava me tratando como um irmão. Porque ele abriu mão de arrancar o carro, porque todo mundo no trânsito tem pressa. Ele abriu mão de arrancar o carro para dar passagem para um irmão, porque aí ele me tratou como um irmão. Então, isso são mecanismos que no dia a dia nós temos a oportunidade de treinar para na hora do embate que o irmão mesmo, o de sangue, aquele que está mais perto, falar qualquer injúria, nós sermos capazes, não é nem de perdoar, De nem pensar lá. nem se abalar. Mas como nós nos abalamos, como você mesmo ressaltou, aí nós vamos ser convidados a mergulhar no investimento que é o do perdão. Porque o perdão seria uma ação, né? Uma pró-ação que visa modificar o que está errado. Captou? Deu aí? Ficou claro? Alguém quer falar ou eu posso passar para frente? Quer falar, dona Nilza? Então assim, contra ti, vou repetir. Ou seja, ora, se teu irmão pecar contra ti, o que alguém faça aos outros não deve nos envolver e nos desequilibrar. Nos fala o Sobral. Com relação a eles e a nós, precisamos concluir que Deus é bom e justo. Por isso, estabeleceu a lei de causa e efeito, a qual, sem exceção, estamos todos sujeitos. O que o Sobral está falando aqui para nós? Que se a ação dele foi danosa contra nós, né? Teoricamente um ataque deliberado, independente de você se desequilibrar ou não, a ação dele já está ele escrevendo no livro da vida que aquela ação vai voltar para ele. Entendeu, dona Mirtz? Então, mais um motivo para que nós não nos permitamos nos desequilibrar. Porque a atitude delituosa por si já tem um preço. Eu ouvi isso hoje à tarde de um amigo espiritual. Estava refletindo sobre o comportamento de um companheiro infeliz. Aí ele me disse assim: o comportamento infeliz já traz infelicidade por si só. Ninguém lesa o outro sem lesar a si mesmo. Entenderam? É da lei, gente. Esse moço que deu passagem, abriu alas para me entrar na frente dele, eu não tenho dúvida. Vocês podem me chamar de maluco, mandar um termo de internação lá no Galba, no Santa Maria, onde for, mas eu vou afirmar para vocês que alguém hoje mesmo deu passagem para ele no trânsito, na hora que ele precisou. Não tenham dúvida. E isso é a vida que nos mostra. Esquece o outro, porque não dá para a gente acompanhar ninguém no trânsito, né? Mas começa a fazer essa continha, essa equação na hora que você estiver no trânsito. Começa a fazer essa equação quando você estiver no ônibus, porque nem todo mundo dirige um carro, né? Quando você estiver no ônibus, oferece o lugar para uma dona, uma senhora. Já carregaram sacola para alguém? Eu, quando era jovem, eu andava de ônibus com um certo amigo meu. E a gente, sabe o que a gente fazia? Ele falava assim: finge que está dormindo. Aí eu fingi que dormia do lado e ele fingia que dormia pro outro, só para não dar lugar para o pessoal mais velho. Por isso é que até hoje ninguém dá lugar para mim no ônibus. É da lei, não tem jeito. Hoje eu estou correndo atrás, eu vejo a dona, eu já levanto, por favor. Porque uma hora eu vou estar com as pernas meio enjambradas, né? Uma hora você vai estar com um reumatismo crônico, né? Você pode estar com uma bengala e alguém vai te oferecer ajuda. É da lei. Então, tirando a brincadeira, quando você promove uma ação que auxilia,
essa ação volta. Da mesma forma, quando tu grita, já desequilibraste? Eu acho que, eu vou falar por mim, né? Mas tem quantas vezes que a gente já desequilibrou nessa vida de soltar com as pedras 90, né? De xingar, de esbravejar. Na hora, a adrenalina costuma ser tão violenta, a carga emocional já é tão violenta que a gente já começa a pagar o preço ali mesmo com a dor de cabeça. Eu, certa feita na minha vida, eu me desequilibrei. Falo isso com muita tristeza. E eu xinguei uma pessoa. Xinguei. Mas a energia que eu usei foi tão grande, na hora, que eu fiquei 3 meses desequilibrado. E eu já era espírita e frequentador de reunião. E eu sabia que minha mente estava desalinhada. Eu pegava para ler alguma coisa de dificuldade, para fazer uma prece eu tinha dificuldade, e eu sabia que foi por causa daquele ato. Por causa de um ato. Agora, costuma por causa de um ato, você promover uma inimizade que não tem volta. Uma atitude grosseira, infeliz, não tem volta. Você quer, tem pessoas que nos contam que lutam uma vida inteira para tentar recompor, né? Reconstruir, já pediram até perdão, né? Tem casos e casos, e do lado de lá não está disposto. Então é muito rápido, afirmam os entendidos do mundo espiritual, que a atitude ela é muito rápida, mas o preço é muito caro. Você basta dar um tapa. Agora o preço desse tapa, você vai amargar isso ao longo do tempo. Não é? Isso é para a gente pensar. Agora, no caso aqui, é contra ti. Então, contra nós mesmos, nós temos... Qual que é um trabalho nosso, Cidália, aqui no Evangelho? Doutrina espírita, ela não propõe falsa humildade, falsa santidade, falsa moralidade. Não entra por aí não, que tu vai se arrepender. Porque a gente vê até no nosso meio espírita, pessoas que se posicionam, você acha que é um santo. E de santidade não tem nada. Porque a gente lê o André Luiz, lê o Emmanuel, lê o Evangelho, muda até o jeito de andar. Vai conversar com os outros, paz, meu irmão. Não é por aí não. Educação, primor, nobreza, não é? Isso é uma dica que a gente recebeu dos nossos pais, embora muitos de nós não estavam muito afim de ouvir isso não. Mas a nobreza, a educação, ela é um dos pilares para uma boa relação. Para uma boa relação. Então nós temos que trabalhar nesse nível. Não é posar de santidade, é cuidar das coisas básicas, elementares. Então quando você for conversar com alguém no telefone, seja mais cuidadoso, seja mais paciente, né? Eu teve um espírito que eu vivi com ele muito tempo da minha vida, ele já desencarnou. Se telefonava para essa pessoa, já logo eu falava assim, fala rápido. Ou então a pessoa falava o que ela tinha que falar, aí você está esperando finalmente, eu já tinha desligado o telefone. É o estilo da pessoa e a gente respeita, né? Mas é tão bom quando você trata alguém bem, não é? Quando você conclui um raciocínio com nobreza, que você qualifica as palavras. Eu vou repetir, gente, não é pregar moral, não, pelo amor de Deus. Mas é bom ouvir coisas boas. A gentileza, ela abre porta. E quando a gente trabalha no nível de educação, de carinho, de respeito, do lado de lá, você acaba criando vamos dizer assim, um campo vibracional protetor, que do lado de lá pode até te xingar, mas vai te xingar de uma forma mais liana. Agora, você voluntarioso, brigador, tarará, parará, querendo ou não, você está dando oportunidade. Uma hora tu vai achar alguém que vai estar no mesmo diapasão. Outro dia eu escutei um espírito falando, comigo ele fala mais baixo.
Ele fala alto com todo. Eu estava tratando o encarnado frequentando nossas reuniões. E o espírito que acompanhava ele, nós estávamos tratando a reunião de desobsessão. O espírito virou e falou, ó, vocês estão cuidando dele? Mas aqui ele é bonzinho, lá fora ele fala alto. Mas eu falo mais alto que ele. Eu falei, não, o problema de quem vai falar mais baixo, mais alto, você é com você lá. Mas será que não está na hora de rever isso? Graças a Deus, com muito carinho, o espírito entendeu. Porque fica uma briga, uma bola de neve. Então, enfim, o contra ti vai depender da sua postura. Vai depender da forma com que você vai reagir diante da ofensa. Ora, se teu irmão pecar contra ti, aí Jesus continua dizendo, vai. O vai aqui é o imperativo. Convite para tomar iniciativa. Se ele pecou contra ti, você balançou, vai. Que é interessante Jesus falar, vai. Porque se você ficar, no mínimo você pode alimentar um sentimento danoso que dói. Sabe qual? Mágoa. Quantos espíritos, quantas pessoas que a gente cuida aqui, que tiveram câncer por conta de mágoa. A mágoa destrói por dentro. Destrói. A mágoa corrói. A mágoa, muitas vezes, ela vai dando uma sustentação para um pensamento que muitas vezes projeta o indivíduo para reações complicadas. Então, quando alguém pecar contra ti, Jesus vem dizer, vai. Tome a iniciativa. Obviamente, na hora certa. Na hora mais oportuna. E de uma forma mais conveniente. Né? Então, o indivíduo falou qualquer coisa que te machucou. Né? Ele pecou contra ti. Né? Te machucou. Costuma, o que Jesus está dizendo aqui, vai, costuma ser um movimento para você sair da sintonia. Você não vai trabalhar com ele. Você sair da sintonia. Não é assim, Dora? A pessoa chega, né, muito chorosa. Aí vai chorar as mágoas com você. A vida está muito ruim. Né? Muitas dificuldades. Estou apanhando demais. Não tem um negócio assim? Aí o que Jesus está dizendo aqui para você, Dora, que está recebendo essa pessoa? Vai. Ô, meu irmão, sai disso. Bola para frente. Não tem uma história assim? Sai disso. Sai dessa sintonia. Porque costuma a gente mesmo ficar alimentando o processo. O outro soltou a frase, de repente uma frase até impensada. Foi um tapa até sem muita direção. Né? E a vida, a dica aqui é, sai disso. Porque senão, ele não está nem vibrando nessa faixa mais, mas o dito ofendido, a dita vítima, é que costuma ficar dentro desse movimento fechado, de dor. Mas tem aquela situação em que o movimento não é só sair da sintonia. Por isso é que Jesus diz, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai entre ti e ele só. O que ele está falando entre ti e ele só? A definir que tem situações que a recomposição do destino pode se dar. E se acontecer, tem que ser num colóquio entre os dois. Não pode ter terceiros. Não pode ter terceiros. Se você foi abalado, machucado, chateado, uma das coisas básicas é o silêncio. Porque muitas vezes a gente quer contar para a comunidade toda. Embora muitas vezes o contar pode ser um desabafo com um coração amigo, né? Mas quando é abrir a porta para a comunidade inteira, você já está
perdendo a oportunidade. Porque você está expondo a pessoa para a comunidade. A relação não é indivíduo para indivíduo? Se você tem 10 irmãos, aquele pisou na bola, talvez até na frente dos outros. Ele foi embora. Aí costuma, a relação social é assim, né? Aí o outro irmão que assistiu, falou assim, fulano de tal é duro, hein? Aí o outro, nossa, você viu o que ele fez com você? Aí o outro, se fosse comigo, já virou batalha campal. Gente, como nós somos infantis. Como nós somos infantis. Porque cada um reage de acordo com a sua maturidade espiritual. Agora, quando estamos em grupo, perde-se a razão. Por quê? O Evangelho fala do fermento dos fariseus. Jesus fala, né? Cuidado com o fermento dos fariseus. O fariseu é o intelectual, aquele que conhece a história e gosta de jogar álcool no carvão, né? E colocar fogo na fogueira. Então, é muito complexo. Então a gente vê muitas vezes relacionamentos que são relacionamentos de grupo, que os indivíduos passam a depender do grupo, inclusive para agir. Isso é um equívoco. O seu irmão pecou contra ti. Você tem 5 irmãs. Antes de você reagir, você liga para as outras. Ó, fulano fez isso comigo. Ó, fulano fez isso. Aí repete 4 vezes a história, para ver o que elas vão te dizer, o que você tem que fazer. Está errado. Está errado. Eu vou repetir. Existem relações, existem momentos que você está fragilizado, que você tem um amigo que você confidencia. Mas o que você vai fazer é de competência sua. É bom quando você tem um amigo que é ponderado. E este aí costuma ajudar muito, né? Você liga para ele e ele sempre vai ser só te ouvir. Aí, se ele tem conhecimento, inclusive, vamos fazer uma prece junta. Se ele é uma pessoa ponderada, deixa para lá. Esses aí são bons conselheiros. Mas a maioria não tem maturidade, quer opinar. Entenderam? Como é que é complexo isso? Então Jesus está dizendo, entre ti e ele só. Nunca na vista de terceiros, porque tem gente que chama o outro para tirar satisfação na frente do outro, para humilhá-lo. Para aproveitar da situação, para espirraçar, para pisar em cima. Isso é uma atitude extremamente antifraterna. Isso de caridade não tem nada. Agora tem uma história, hein? Essa aqui é só doutrina espírita que vai pôr a pimenta no nosso tempero. Por que Jesus fala assim, entre ti e ele? Porque tem uma questão da individuação, né? Do trabalho entre vocês. Agora saiba de uma coisa. No fundo, não vai ser só vocês dois. Porque tem testemunhas. Testemunhas espirituais. Então, pensemos nisso. E até diga-se de passagem, existem delitos que são cometidos que julga-se que ninguém sabe. Existem testemunhas espirituais. Que costumam ser elas até aquelas que vão delatar o fato. Nada fica encoberto. Nada fica escondido. Para a gente pensar. Aí continua Jesus. Entre ti e ele só. Se te ouvir, quer dizer, uma proposição condicional. Tendo em vista o livre-arbítrio do semelhante. Quer dizer, você chama o indivíduo para conversar, ele pode ouvir ou pode não te ouvir. Agora, se ele te ouvir, Jesus conclui o texto dizendo, ganhastes o teu irmão.
Ou seja, um mal entendido, uma briga, tudo isso pode criar situações que dividem as criaturas, que estabelecem rancores que perduram por muitas reencarnações. Ora, se buscamos esclarecer tudo de mal, pode ser evitado, com vantagem para todos. No caso, ganhamos o irmão para a vida espiritual e, em decorrência, a sua gratidão e simpatia. Agora, mais um ponto. É tão bonito quando duas almas se reencontram pelas expressões da verdade, pelos desabafos, né? Pela entrega. São atitudes que movimentam virtudes transcendentes, como a da humildade, a da compreensão. Agora vamos inverter o processo. E se formos nós que erramos? E o outro nos chama para conversar. Vou inverter agora. Hein, Efigênia? Qual que deve ser a nossa postura se nós estamos sendo chamados à responsabilidade? Descer do pedestal do orgulho. Seu humilde e eu escutar. Sabe por quê? Porque na realidade nós estamos sendo beneficiados. Você está sendo alertado quanto à sua atitude. Então, na realidade, o outro que teoricamente está chamando na responsabilidade, ele está sendo amigo. Mas olha o que tu fizeste. Agora, existem reações de quem é chamado para um debate desse, que o indivíduo não tem a capacidade de falar assim, mas que é isso, eu não fiz isso não. Você está doido. O problema está com você. Mas aqui, afinal de contas, eu tenho a razão. Fechou a porta. Trancou a possibilidade de reajuste. Você tem que me dar razão. Você tem que me dar razão. Já escutei frases assim. Agora é aí que você encontra o amigo, né? Que você descobre quem é o amigo. Ô Efigênia, então, eu queria até... Está correto o que você falou. Com certeza, está tudo correto, não tem nada errado. Mas assim, nós comungamos do seu pensamento. Fica melhor ajustado a fala. Mas eu quero expressar o seguinte. Até para pôr mais um ingrediente. Por isso eu tenho para mim que o amigo verdadeiro é aquele que aponta os nossos problemas. O que é raro encontrar. Porque as relações hoje são relações, não vou generalizar, mas a maioria das relações são muito superficiais. As relações, elas se pautam muito nos interesses, né? No momento da festa, do ruído, do aplauso. Das necessidades. Né? As relações, e por isso são relações muito fugazes. Uma relação que tem muita durabilidade. Porque, por exemplo, se eu me relaciono com alguém e o ambiente social respalda essa relação, se amanhã um destes perdem uma posição social, essa relação perde o sentido. Entendeu? Ele não pode mais ir no restaurante porque ele está sem dinheiro. Ele não pode mais ir na festa porque, por exemplo, ele tem alguém doente em casa. Uma série de fatores que demonstram no passar dos tempos que aquelas relações foram relações cíclicas e que elas não tinham muito tempo de existência. A relação efetiva é aquela de todos os momentos. E eu até aposto mais, porque dependendo das pessoas, que, por exemplo, têm mais compromissos, que têm mais atividades, não é para justificar até a ausência, não, mas eu costumo até falar por mim mesmo. Eu sou muito amigo, muito mais na hora ruim. Né? Aí eu até brinco, mas a sua amizade é de médico, eu não quero não. Porque vem na hora ruim, faz a visitinha e vai embora.
Né? Mas é uma brincadeira dos corações. Quem você mesmo é amigo mesmo. Hoje em dia, eu não sei. Não tem Posso, inclusive... afinidade. Eu já tive vários, hoje eu não tenho ninguém. Não é questão disso, não. Sim, é a circunstância da vida. Todas. Mas é o seguinte, eu vejo que não há. Nós estamos vivendo, tipo assim, situações que você olha assim, você só decepciona. Não é questão de você estar decepcionado. Não tem ninguém, ou você está errado, que está do seu lado. Você está se sentindo sozinha. Então se dá. Mas você não se sente sozinha também. Sim, entendo. Entendeu? Você não se sente sozinha. Vamos pensar o seguinte. Você sabe aonde que está o erro do ser humano? É apostar apaixonadamente no outro. Criar expectativa no comportamento do outro. Aí que está o erro. E isso, por exemplo, você não consegue contar, por exemplo, para o seu filho, para o menino que está começando na vida. Eu estou pegando isso, falando de nós que somos já octogenários, mais velhos. Você vai aprendendo isso, é com o passar dos anos. É a sabedoria que vai te dizendo. Nós criamos, quando iludidos, expectativas que não têm nenhum fundamento. A gente consegue, tem um seriado num canal fechado, que chama Merlin, fazendo uma alusão ao mágico Merlin dos tempos do rei Arthur, da Távola Redonda. E eu assisti um episódio há uns dias atrás, e mostrando que teve um envolvimento nos bastidores da corte, e a bruxa da história, com os efeitos, né, ela conseguiu hipnotizar o rei. E o rei, com isso, ficou apaixonado com a bruxa. E a bruxa tomou as alquimias da vida lá, e ela se transformou numa princesa das mais belas do mundo. E só que o comportamento dela não conseguia estar em consonância com a beleza dela. E todos na corte foram percebendo. Então, é muito interessante, né? Porque até a história, a história do rei Arthur, enfim, é uma fábula que veio dos druidas, né? O povo celta, um povo antigo, dos mais evoluídos que viveu no mundo antigo. Então, a gente assiste esses filmes e você percebe o fundo moral e espiritual da história. Então, a definir que a árvore é conhecida pelo fruto e não pela beleza dela. Só que o rei estava enfeitiçado. Até que chegou num ponto que a bruxa, ela tinha que tomar a porção mágica de tempos em tempos. Porque se ela não tomasse, ela voltava para o estado de bruxa, o estado natural dela. E aconteceu na circunstância no filme que ela ficou impedida de tomar. E ela voltou, tomou a forma de bruxa, na frente de toda a corte, na hora da coroação. E foi muito interessante, porque eu estava assistindo com meu filho, e ele falou assim: pai, mas isso não tem lógica. Aí eu fui explicar para ele que sim, tem lógica. Porque muitas vezes, na vida, a ilusão é como se ela nos ofertasse uma porção mágica. Que você toma. Aí ela voltou à condição de bruxa. Todo mundo na corte viu ela como bruxa, só que o pai do rei Arthur ainda estava sob a hipnose. A hipnose da bruxaria que ela fez com ele. Então todo mundo viu e ele não via. Então ele a tratava como a mulher mais bela da corte, e todo mundo assim, tá interna, ele tá louco, e etc, etc, etc. Até que, no final da história, ele caiu na real e viu a condição dele, e inclusive depois ele foi dialogar com o filho. Mas como eu fiz isso? Aí o filho disse: você estava sobre a hipnose, estava sobre o efeito de um elixir que te levou a enxergar nela o que na realidade ela não era. Então
Então observem bem o conteúdo moral e espiritual da história. A ilusão é como se nós tomássemos uma porção mágica que nos faz ver o que não é real. Então, nas relações, muitas vezes, nós mesmos nos encantamos e nós mesmos criamos uma alquimia na relação que, com o passar do tempo, a gente vai descobrindo que não era exatamente aquilo que nós pensamos que fosse. Casalberto, mas e aí? E aí? Que para a gente entender como é que funciona o mecanismo da relação, nós precisamos de conviver. Nós precisamos de conhecer. Nós precisamos de experienciar. Então, por exemplo, um jovem hoje, como é que muitas vezes é difícil você falar para o seu filho, para quando ele começar a namorar, para ele ir devagar. Para ele ir conhecendo a namorada, né, trocando ideias, conhecendo a família, etc. Para que se um dia essa relação se encorpar, ela se estabeleça dentro de um plano de consciência, de entender aonde que está entrando. Mesmo assim, teoricamente, porque a gente vai descobrir realmente onde que a gente está entrando, é na hora que, como é que fala o ditado popular? É na hora que tem que comer sal, lamber sal? Como é que é? Comer uma vasilhinha de sal. E diz que dá um problema renal sério. E dá problema de pressão também. O sal demais dá problema de pressão. Você só conhece o seu companheiro depois que você comeu um saco de sal. Um saco de sal. Entenderam, gente? Vamos voltar. Só para a gente prestar atenção aqui na reflexão. Que tudo é simbólico. Qual é o conteúdo que fica para nós? A vida indica para nós quem são os amigos. Só que nem sempre nós queremos compreender isso. Então, na prática, o grande lance é você investir naqueles que estão sob a tua guarda, sobre aqueles que Deus colocou no teu caminho. Não é? E esses amigos hoje, os maiores amigos que nós temos, são os nossos familiares. Casalberto, mas eu não tenho afinidade da minha família. Mas nós estamos falando agora propositalmente. Mas são eles os seus amigos. São eles que estão te dizendo o que tu precisa. Mesmo se for na base da exigência. Mesmo se for na base do rancor. Na base da incompreensão. Tudo isso vem para ser trabalhado. Né? Vem tudo isso para ser trabalhado. Por quê? Na essência, todos eles estão sendo benfeitores. Entenderam? Porque se você ainda fica afetado com o comportamento da sua mulher, com o comportamento do seu pai, significa que você que é o necessitado, não é ela a desequilibrada. Por mais que ela esteja desequilibrada. Por mais que o seu pai tenha dificuldades. Porque nós convivemos com espíritos mais burilados. Nós convivemos com espíritos, vou dizer assim, mais ainda materializados, em nível de energia difícil, mais broncos. Vou falar assim, né? Só para a gente entender como a gente convive com espíritos muito sensíveis. Existem almas que caminham conosco que você tem que cuidar como se você estivesse cuidando de um cristal, de uma taça de cristal, que você não pode lavar de qualquer forma. E nem pode colocar na prateleira de qualquer maneira. Você tem que cuidar. Não é? Por quê? Muitas vezes são almas ainda que estão, vamos dizer assim, numa faixa psicológica infantil, ou viveram traumas que a vida hoje não conta que traumas que são, e que qualquer coisa difícil abala-os profundamente. Nós vemos isso nas crianças. Tem criança que é madura, que vem um embate, a criança, papai, é tranquilo. Já existem outras que um filme de bruxa é capaz de desestruturar a criança para ficar um ano sem dormir.
Não tem isso? Então, se nós estamos falando de corações como os das crianças, que são mais sensíveis, porque ainda não estão plenamente ajustados na reencarnação, nós devemos olhar para aqueles que estão convivendo conosco como almas que necessitam de irmãos e não cobradores. Porque a vida aí fora já cobra. A vida aí fora já te exige o que você não pode dar. Não é assim? Você vai numa festa, se você não for com um vestido que agrade todo mundo, você está lascado. Não é? Você se sente um patinho feio. Não tem uma história assim? Ah, mas se você não tiver um carro ali, um carro do ano, você não pode frequentar aquela turma. Existem grupos que disputam inconscientemente quem tem mais. Quem dá o presente melhor para o filho. Isso na sociedade está assim. Não é? Aí os meninos, coitados nada, né? Eles estão sendo testados, porque lá na frente vai acontecer tudo com eles. Os meninos são paparicados de forma que ao invés da gente educar, a gente está criando verdadeiros cobradores no futuro. Eu vejo, convivo. No dia que a mãe não pode dar o melhor tênis da loja, o filho joga na cara dela. Mas aquele outro eu não quero. Como se a mãe fosse obrigada a dar marca. Esse é um problema da sociedade consumista. Eu falo para os meus filhos de uma forma muito carinhosa. A obrigação que eu tenho com vocês é te dar amor e educação. Ponto. Eu não tenho obrigação nenhuma de te dar presente. Porque a vida já é um presente. Vocês terem reencarnado aqui já foi um presente. Para mim e para vocês. Oh, papai, mas é o dia das crianças. Não, tá bom. A gente dá um presentinho aqui. Mas é como eu entendo que tenha que ser. Não é como você exige. Porque você não está na condição de exigir nada. Para a gente pensar. Eu convivo com um companheiro que fala umas coisas muito interessantes. Ele fala assim: eu não vivo para os meus filhos. Mas tudo que eu puder dar, eu dou para eles. E ele está com razão. Eu não tenho que viver em função dos meus filhos. Você é um espírito que tem individualidade, que precisa de evoluir, que precisa de crescer. Os seus filhos precisam de pais. Eles precisam de educadores, eles não precisam de escravos. Ah, Casalberto, você está mexendo, você está fritando uma linguiça que demora a fritar. É, mas doutrina espírita não é doutrina que propõe igrejismo. Doutrina espírita não propõe milagres. Doutrina espírita não promove falsa moralidade, pretensa santidade. Doutrina espírita funciona como uma ciência que veio ao mundo para nos ensinar a pensar, a raciocinar. E aí, querida cidade, de tantos amigos que o Evangelho propõe que a gente ganhe, ganhe teu irmão. Né? Se te ouvir, ganhasses o irmão. Jesus fala, granjeai amigos. O grande lance nosso na socialização é ganhar amigos. Sabe por quê? Porque a gente ganhando amigos, nós estaremos conquistando um amigo de verdade. E esse amigo de verdade, é aquele que está contigo o tempo todo. É aquele que te sustenta. É aquele que garante a tua reencarnação. É aquele que protege a sua casa. Que cuida dos teus filhos. Para que você, inclusive, esteja nessa reunião aqui. É aquele que está te esperando na caminhada evolutiva. É aquele que é o governador desse planeta. Que eu posso dizer carinhosamente que é o gerente da nossa vida. E é aquele que não te cobra nada por isso. É aquele que dá tudo por nós. Jesus. Ele deu a vida por nós. Por mais que para muitos ele seja só um religioso, mas para nós, em doutrina espírita, está claro. Ninguém me informou disso. Eu tenho convicção de que ele é que sustenta o meu coração.
Este é um amigo de verdade. Jesus. E esse Senhor e Mestre, nós vamos ter que pular um pouco o texto, responde para Simão Pedro, depois desse ensinamento, porque Simão Pedro aproxima dele e disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? 7 vezes? 7 é um número que representa a evolução. É um número que representa um ciclo. Talvez um ciclo que é uma existência. Na nossa existência nós temos muitos ciclos. Jesus vai dizer para ele: não te digo 7, mas 70 vezes 7. Isso é transcendente. Porque o 70 vezes 7 sai do que é matemático no seu sentido da conta que a gente faz. Mas ele já fez uma. Pô, mas ele já fez 2. Ele já fez 3. Pô, mas ele está pisando na bola até hoje. Jesus está dizendo o seguinte: mas você está fazendo conta? Não é 7 vezes não. É todas as vezes. Certa feita uma senhora chegou para o Chico Xavier e falou assim: ô Chico, você podia perguntar para o Espírito Emmanuel, né, ele que conhece tanto de evangelho, como é que está a minha situação com meu marido? Ah, o Chico: por quê? Não, eu quero ver agora o que o Emmanuel vai falar. Porque eu já perdoei aquele desgraçado 70 vezes 7. O que o Emmanuel tem que dizer agora? Eu já cumpri, está escrito no Evangelho. Ou seja, está doida para chutar a barraca toda para cima, né? É. O que o Emmanuel tem que dizer? Chico olhou para ela, gente, o Chico escutava cada uma. Chico olhou com aquela bondade toda que caracterizava o coração dele. Minha irmã, Emmanuel está aqui presente mesmo. E ele pediu para te dizer que a senhora está indo bem. Está indo bem. Sabe por quê? Porque é 70 vezes 7 a cada ofensa. Ela estava na continha lá, eu já cheguei no... Não é na vida não, é a cada ofensa. Quer dizer, você tem muito que caminhar, né? Haja perdão. A definir para todos nós que para o amor não tem conta. O amor é soberano. Eu gosto do exemplo da mãe. Pergunta para a mãe que tem aquele filho que pisou na bola tantas vezes. E aí, mamãe? E se ele fizer de novo? Uai, fazer o quê? Se ele fizer de novo, tá a mamãe aqui para pôr no colo. Nós não estamos falando da conivência com o erro. Não. Porque tem muitas mães que não são mães, no seu sentido educadora. São muito mais maternalistas. A gente encontra isso. Mas nós estamos refletindo aqui sobre a condição da mãe de amar. Para a mãe, sempre o filho é um anjo. Para a mãe, sempre aquele moço de 70 anos ainda é o menininho dela. Meus meninos. Já escutaram isso das mamães mais antigas? Meu menino. Sua mãe deve te chamar de menininho até hoje, né, Mário? Meu menino, meu Mário. Para não falar, não é assim, bobo. Porque é assim que... E por isso, eu vou contar para vocês, nas nossas reuniões de tratamento espiritual, geralmente os espíritos mais empedernidos, os espíritos mais recalcitrantes no mal, espíritos que estão perseguindo os encarnados, né? Porque tem uns encarnados que perseguem espírito também. Porque tem encarnado que está numa condição pior do que os espíritos que estão desencarnados, viu? Mas aqueles que estão vibrando em faixas difíceis, geralmente, o que consegue tocar o coração deles é quando uma mãe também desencarnada se faz presente. Porque quando o espírito está renitente do mal, ele não consegue enxergar a luz. Aí muitas vezes é através de uma oração, de uma rogativa de mãe,
é que eles se sensibilizam. Para cair as escamas, as vendas dos olhos e entenderem do fundo do coração deles o que vem a ser perdão. E para terminar o nosso trabalho, com muito carinho, nós vamos relembrar dessa alma bendita que é Maria Dolores, que através das mãos abençoadas de Chico Xavier, trouxe essa poesia intitulada Cantiga do Perdão. Não te iludas, amigo. Por mais se expandam lágrimas contigo, todo lamento é vão. Tudo que tende para a perfeição, todo bem que aparece e persiste no mundo, vive do entendimento harmônico e profundo através do perdão. Perdão que lembre o sol no firmamento, sem se fazer pagar pelo foco opulento, a vencer dia a dia a escuridão da noite insondável e fria, e a nutrir no seu longo itinerário o verme e a flor, o charco e o pó, o ninho e a fonte, de horizonte a horizonte, quanto for necessário. Perdão que nos destaque a lição recebida na humildade da rosa, bênção do céu, estrela cetinosa, que ao invés de pousar sobre o diamante, desabrocha no espinho, como a dizer que a vida, de caminho a caminho, não despreza ninguém. E bela, generosa, alta e fecunda, quer que toda maldade se transfunda na grandeza do bem. Perdão que se reporte a brandura da terra pisoteada, esquecida heroína e paciente, que acolhe em toda parte os detritos da morte e sustenta os recursos da existência. Mãe e escrava sublime de amor mudo, que preside em silêncio ao progresso de tudo. Amigo, onde estiveres, assegura a certeza de que o perdão é lei da natureza, segurança de todos os mistérios. Perdoa e seguirás em liberdade, no rumo certo da felicidade. Nas menores tarefas que realizes, para lembrar sem sombra os instantes felizes, na seara da luz, na qual a luz de Deus se insinua e reflete. É forçoso exercer o ensino de Jesus, que nos manda perdoar 70 vezes 7, cada ofensa que venha perturbar o nosso coração. Isso vale afirmar, na senda de ascensão, que em favor da vitória, a que aspiras na luta transitória, é mais do que importante, é essencial, que te esqueças por fim de todo mal, e que em tudo no bem a que te des, seja aqui mais além, seja agora ou depois, Deus espera que ajudes e abençoes, compreendendo, amparando e servindo outra vez. Compreendendo e amparando e servindo outra vez. Perdão é lei da natureza, segurança de todos os mistérios, para não dizer de todos os mistérios, no sentido de que, se queremos realmente dar o nosso testemunho de espíritos que querem realmente qualificar a vida, promover o bem e garantir um futuro nobre, equilibrado, sadio, seja aqui na terra ou no mundo espiritual que nos espera, não esqueçamos dessa lei da natureza e perdoamos sem exigências, sem reconhecimento, sem pagas. O perdão é expressão da alma, que podemos até verbalizá-la pedindo perdão ou dizendo eu te perdoo. Mas acima do que as expressões
que os colóquios, as palavras, a verbalização, a poesia pode definir, é forçoso não esquecermos que Jesus, no momento final do seu Calvário, imerecido, ele diz para Deus: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Perdoemos, para garantir então a paz no domínio do próprio coração. Tenham todos muita paz. Obrigada, Jesus, por estarmos aqui.